Direito Internacional, estamos sendo todos gravados. Voltando para o segundo período, estamos tratando agora da finalização da unidade 3 para iniciarmos nas próximas 3 semanas a unidade 4 na seção 4.1, 4.2, 4.3 e chegarmos na avaliação oficial. Semana que vem, em 10 dias no máximo, eu vou colocar lá no plano de ensino, lá no portal, na unidade 1, seção 1, o que vocês deverão realizar a fim de pontuação da atividade parcial 2, tudo bem? Vamos então para o questionário do Faça Valer a Pena e vamos trabalhar com as respostas agora aqui em sala de aula. Eu pedi para vocês começarem a resolver as questões já no primeiro período. Acredito que não tenha dado tempo de vocês verem todas as questões do Faça Valer a Pena, mas tem alguma manifestação? Alguém quer comentar a respeito aí? Se não, passa um pouco mais de tempo. Se não, se todos já tiverem feito, a gente já vai então para o gabarito e comentar as respostas. Professor, eu só falta responder a da unidade 3.3. Todas elas. Sério. Eu não vou considerar a sua resposta. É brincadeira, Everson. Pessoal, então eu fico aqui no aguardo. O que vocês acham de às 9 horas, então a gente volta aqui para as respostas, tá? 15 minutinhos para vocês aí, para vocês vejam, vocês tentarem resolver, sendo certo que a gente vai passar para a revisão ainda na aula de hoje, tá bom?
Para quem não prestou atenção, ou às vezes para quem entrou depois, nós estamos resolvendo as questões do Faça Valer a Pena da unidade 1, seção 3.1, 3.2 e 3.3, tá? Do livro acadêmico. Então abra o livro acadêmico, vá nas questões do Faça Valer a Pena para fins de resposta. Professor, Pois não? aquela questão da pontuação lá no meu está aparecendo, tá? A atividade transversal já apareceu. Só não apareceu os 500 pontos. Tira print. Salve em Hã? nuvem. Tira print e salve em nuvem. Deixa comigo, mas ainda falta os 500 pontos ainda. Mas vou Os 500 esperar a pontos é você resposta. que ia lançar? Não, não tem essa informação. É porque você mandou um áudio para a Cleide falando sobre, né? Que ia lançar os pontos bônus. E quem não tivesse feito a prova, que entrasse em contato com o coordenador para poder ver a questão. Porém, os 500 pontos bônus ia ser lançado. O meu 500 bônus não foi. Mas então você está se referindo aos 500 da avaliação oficial, é isso? Também, antes era a questão da transversal que não aparecia, e aí tem Não, os 500 da oficial, que é o bônus em relação a quem fez as atividades do portal dentro do tempo, não é isso? entendi. Agora eu entendi o que você está falando. Só que é o seguinte, para algumas turmas, para a primeira turma, até mandei a mensagem para a Cleide, eu comentei a respeito que eu ia lançar os 500 pontos agora, mas eu não cometi essa gafe com outras turmas. Talvez nessa turma de internacional eu não cometi essa gafe. Por quê? Porque se eu lanço o ponto agora, não vai constar que você estava ausente na avaliação. Então, eu deixei algumas em branco e quando você for fazer a segunda chamada, aí eu pego esses 500 da pontuação e lanço. Tá, mas Entendeu? eu fiz a avaliação oficial. A minha não é para estar em branco. Então, assim, era para Mas ter os você fez 1.000 mais 500. não tem como ter os 500. Tem no Ah, máximo 1.000, entendeu? É porque o limite máximo são 1.000 pontos. tá bom. É por isso, então. Como você tirou a nota máxima, não teve como colocar mais os 500. Foi isso, então, que aconteceu. Então lança a Então, seu diferença. problema... Na próxima eu tirarei menos para você lançar os 500. Isso aí. É isso, né, Lucas, que você ia falar? Exatamente. Aí ele lança a diferença na próxima. Isso aí é o exercício de um direito facultativo alcançado pelo direito adquirido, né? Parabéns, vocês são bons acadêmicos. Aí vem o momento de eu fazer a pergunta. Estamos aqui com a Cleide, com a Daiane, com a Daniela, com o David, com o Eduardo, com a Elisângela, com a Ellen, com o José Sebastião, Lucas Torrente, Marcos Rodrigo, Reginaldo, o Everson e o William. Dentre todos vocês, tem um ok aqui para a gente dar seguimento para falarmos a respeito da revisão das questões do Faça Valer a Pena? Alguém quer se manifestar falando assim, professor, espera mais um pouquinho? Se a maioria aqui falar, professor, espera mais um pouquinho, eu espero. Se todo mundo ficar em silêncio, eu vou entender que todos já fizeram então a atividade. Aguardo a manifestação de vocês agora, tá? Taca pau, Marco, velho.
Bora lá, então. Livro acadêmico, unidade 3, seção 3.1. Vamos para a questão. Alguém por acaso já fez online isso aqui? Já conseguiram a resposta online? Alguma coisa assim? Podem se manifestar? Alguém já alcançou esse sucesso? Já sabe qual que é a resposta certa ou não? Não? Então vamos para a resposta agora. Oi? Vamos lá. Questão 1. O direito internacional busca a solução dos conflitos de lei no espaço decorrentes de relações jurídicas com conexão internacional. Seu principal objetivo é indicar qual a norma a ser aplicada no caso concreto quando estivermos diante de um conflito de leis estrangeiras. Com base nisso, leia as assertivas abaixo e assinale a que descreve uma relação jurídica com conexão internacional com conflitos de leis no espaço no qual o direito internacional privado deva ser aplicado. Então, com base nessas regras do direito internacional privado, havendo conflitos entre normas estrangeiras, ou seja, de dois estados distintos, qual das assertivas abaixo que se refere a uma ocasião dessa, em que eu possa ter um conflito entre lei nacional e lei estrangeira, o material fala entre lei do país e lei estrangeira. E aí, alguém quer opinar aí? Vamos fazer o seguinte, eu vou até pegar aqui a lista, aproveitando a ocasião. Eu vou pegar a nota de vocês do primeiro bimestre. E eu já vou abrir o campo aqui para eu já considerar a participação de vocês como nota parcial do segundo bimestre, aproveitando a participação de todos vocês. E sendo certo que eu já vou deixar a oportunidade para quem quiser já se manifestar a respeito, tá? Professor, mas se tiver errado, vai descontar a ponta? Com certeza. Com certeza Não não. quero participar, não. O momento... Não, com certeza não. É que, na verdade, a hora de errar é a hora do aprendizado, né? Porque deixar para errar na hora do concurso público, na hora do exame da Ordem dos Advogados do Brasil, esse não é o momento adequado para a gente errar. Nessa questão eu escolhi a C. Vou explicar o porquê. Pela questão de ter bens no Brasil e fora. Aí a sucessão ela se aplica com as leis do Brasil, porém também com as leis do país da Argentina. Não sei se eu estou correto. Alguém gostaria de confirmar ou colocar uma outra alternativa aí de participação? Quem falou comigo agora, desculpa, eu não estava prestando atenção aqui, eu estava fazendo download, foi o Davi? Quem que foi? Isso, professor, o David. David. Ninguém mais? Se ninguém mais opinou, é porque provavelmente essa é a alternativa correta dessa questão. Vamos lá, então. O livro acadêmico coloca as diversas opções, da letra A até a letra E, sendo que a letra C foi essa, né, David? Letra C. Isso, Maria era argentina, mas residiu durante 10 anos de sua vida no Brasil, o local onde morreu. Maria possuía bens no Brasil e na Argentina.
os quais deixou em um testamento com herança aos seus herdeiros, aos seus sobrinhos argentinos. Se nós formos analisar a leitura das demais assertivas, a gente sempre vai se deparar com uma situação que é no mesmo solo, né? A pessoa era estrangeira, mas se naturalizou brasileira, está morando no Brasil. A empresa, eram duas empresas norte-americanas. Depois, quando falamos de uma pessoa, ela foi contratada por uma multinacional, mas foi contratada em solo brasileiro, uma brasileira contratada em solo brasileiro, trabalhando no Brasil, a regra a ser aplicada vai ser a regra brasileira. E, de fato, a questão correta, a assertiva correta é a assertiva C. Parabéns, David. Aproveitar aqui e fazer a anotação. Próxima questão, já que solucionada essa daqui, sendo certo que essa alternativa C, ela levou em consideração, né, a relação jurídica com a conexão internacional, ou seja, aquelas que envolvem legislação de mais de um país. E aí, nessa situação, deve ser levado em consideração as partes envolvidas no negócio, e nessa situação ocorreu a divergência de nacionalidade, tá? Então, por conta disso aí, acaba se havendo esse conflito aparente, e isso tudo vai ser solucionado, conforme a gente já comentou a respeito, lá pela Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, a respeito desse assunto. Tá bom? Vamos para a questão 2, então, da unidade 3, ou seja, a 3.2. Questão, né? Na verdade é 3.1, questão 2. A qualificação é um processo técnico-jurídico sempre presente no direito pelo qual se classificam ordenadamente os fatos da vida relativamente às instituições criadas pela lei ou pelo costume, a fim de bem enquadrar as primeiras nas segundas, encontrando-se assim a solução mais adequada e apropriada para os diversos conflitos que decorrem nas relações humanas. Sobre a qualificação no direito internacional privado, leia as assertivas e assinale a assertiva correta. É que nós temos várias assertivas, da letra A à letra C. Alguém quer comentar a respeito aí? Valendo 500.000, pontuação na parcial 2. O Davi já tá bonito, hein? Já começou a pontuar na parcial 2, já. O David, desculpe. Vai aí, Lucas, responde aí. Eu só consegui abrir o livro agora. A conexão estava bem lenta. Então nós responde para você, uai. Professor, eu respondi a letra B. A lei qualificadora, isso, a lei qualificadora não se confunde com a lei aplicável ao caso. A situação jurídica pode ser qualificada pela norma nacional e ainda assim ser aplicada a legislação estrangeira para o deslingue da questão, por exemplo.
Também vou de letra B, a número 2. Alguém mais aí não tá ouvindo o professor ou é só eu? Eu também, sumiu. Ele deve ter caído a internet dele. Pelo jeito ele não tá na sala, não. Deve ter ido no banheiro. Voltando, só relembrando que nós estamos sendo gravados. Questão 2 da unidade 3, sessão 3.1. E a questão 2 que foi lida, foi colocada aqui, então, a correta como a opção da letra B. A lei qualificadora não se confunde com a lei aplicável ao caso. Ponto. A situação jurídica pode ser qualificada pela norma nacional e ainda assim ser aplicada à legislação estrangeira para que o deslinde da questão, para que haja o deslinde a solução da questão. Por exemplo, gente, ou frase difícil até de uma correta interpretação, ou questão que eventualmente pode dar um certo trabalho para a gente responder, mas de fato essa é a alternativa correta, é a letra B. Lendo ela, talvez fique até difícil de se entender o que ela está querendo dizer, até porque nós estamos tratando de algo novo. Quando a gente estuda direito internacional, geralmente a gente não ouve falar desses pontos que nós estamos vendo aqui, desses nomes, dessas nomenclaturas nos jornais. E nós estamos falando aqui de qualificação, norma qualificadora. Estamos falando, além da questão da qualificação também, da norma que é aplicada para a solução do conflito. Então, essa questão 2, a assertiva correta é a assertiva B, sim, mas mais importante aqui, se a gente saber o que essa assertiva B está dizendo. A lei qualificadora não se confunde com a lei aplicável ao caso. Esse é o ponto importante para vocês saberem o que essa questão ela está querendo ensinar para a gente ou fazer a gente memorizar. A lei qualificadora não se confunde com a lei aplicável ao caso. Então, vamos pegar o exemplo brasileiro. Nós temos no Brasil uma lei que a gente até chama de Código Civil. O Código Civil, ele é um código gerado por força de uma lei que entrou em vigor, passou por todo o processo legislativo. E o Código Civil, ele traz regras de muitos assuntos, como, por exemplo, regras do direito de família, como, por exemplo, regras do direito da personalidade, como, por exemplo, regras que tratam da linha sucessória. Legal. Aí eu pergunto para vocês, surgindo um conflito, um exemplo que foi colocado lá de uma pessoa argentina, se naturalizou brasileira, fez um testamento colocando o recebimento do seu patrimônio, que tanto é do Brasil como também tem no estado estrangeiro, para os seus sobrinhos estrangeiros. Aonde que você acha no Código Civil falando quem que vai receber essa herança testamentária? O Código Civil, ele diz como que é possível ser feito um testamento. O Código Civil diz quais são as espécies de testamento que podem ser feitos. O Código Civil diz quais são as exigências para ser feito um testamento. O Código Civil diz como que eu faço para comprar um bem.
Nós temos a Constituição que fala como que eu faço para ser reconhecido como um nacional brasileiro. Então, nós temos regras que elas acabam dizendo qual é o direito que eu tenho e quais são os deveres que eu devo cumprir. Só que isso é uma coisa. Outra coisa é eu falar qual é a norma, qual é a relação, como que eu faço a qualificação para eu saber no conflito entre leis, numa relação que envolve estados estrangeiros, qual lei eu devo aplicar. E para isso que existe a lei de introdução às normas do direito brasileiro, no exemplo que eu estou utilizando aqui para a resposta da questão 2 da unidade 3.1. Quando a gente pega no item B, a lei qualificadora não se confunde com a lei aplicável ao caso, eu posso dizer que a lei aplicável ao caso é a Constituição falando a nacionalidade de fulano de tal é essa. A lei aplicável ao caso é o Código Civil que fala o testamento é válido porque ele cumpriu o requisito A, B, C e D. A lei aplicável ao caso é a lei existente dentro do Estado. Só que essa lei, ela não se confunde com a lei que determina se a lei de um Estado A ou do Estado B que vai ser aplicada. Ou seja, a lei qualificadora não se confunde com a lei aplicável ao caso. No sentido de falar da lei qualificadora, nós devemos interpretar o quê? Poxa, eu vou levar qual critério em consideração? Vamos analisar. É uma relação que trata da nacionalidade, ou seja, da pessoa? É uma regra que fala do direito da personalidade, ou seja, da pessoa? É uma regra que trata do direito das obrigações? Exemplo, uma pessoa solteira tem o poder para comprar, vender? É uma relação que trata do direito de família? É uma relação que trata do direito sucessório? Então, eu tenho que saber fazer a qualificação e a norma do Estado que fala assim, em relação aos negócios jurídicos que foram praticados em tal solo, em relação a situações que envolvam patrimônio localizados no Estado, em relação às regras do direito da família. Essa é uma norma qualificadora, então a gente pode até interpretar ali, quando a gente lê o artigo 7º, 8º, 9º e seguintes da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, que nós estamos diante de uma norma qualificadora, falando em qual critério que eu devo aplicar para eu saber, fazendo a qualificação, sabendo a natureza jurídica daquela relação jurídica, qual norma que eu vou aplicar. Só que a norma a ser aplicada para resolver o problema, meu amigo, essa norma não está prevista na Lei de Introdução às Normas, do Direito Brasileiro. Isso vai estar previsto onde? Vai estar previsto na Constituição, vai estar previsto no Código Civil, vai estar previsto no Código Penal, aí vai variar. Agora, qual é o critério de um Estado para eu... Primeiro, o juiz ele vai ter que fazer a qualificação, ele vai ter que, segundo a sua experiência, ele vai ter que saber, poxa, essa relação é uma relação que envolve o quê? Envolve a nacionalidade da pessoa, é uma relação que envolve o direito obrigacional, é uma relação que envolve o direito de família, é uma relação que envolve a questão sucessória. O juiz vai ter que fazer essa qualificação toda. Envolve tal relação. Então, pronto, deixa eu ir agora para a norma qualificada, para a norma que vai justamente ser a lei, né, que vai decidir qual o critério que o Brasil acabou adotando para que haja a solução do conflito. Bom, é a do local da situação, não é do local, vamos falar, do assunto, né, da pessoa. Então, a gente já leu a respeito desses critérios, a gente vai ver nas próximas questões a respeito disso. Então, são situações diferentes. Então, muito bem, essa assertiva B fala que a lei qualificadora não se confunde com a lei aplicável ao caso. Então, é saber diferenciar que a lei qualificadora é aquela que determina, então, depois da qualificação feita pelo juiz, qual é o critério adotado pelo Estado,
E a lei que define é a lei objetiva que regulamenta aquele direito material. A situação jurídica pode ser qualificada pela norma nacional e ainda assim ser aplicado à legislação estrangeira para que o deslinde da questão ocorra, por exemplo. E aí, para terminar, ela ainda complementa isso, complementa dizendo o quê? Que se a norma qualificadora, se feita a qualificação pelo magistrado, a norma qualificadora do nosso Estado brasileiro diz que vai ser aplicada a legislação estrangeira porque é mais benéfica, por exemplo, para as partes, pronto, a norma qualificadora falou, juiz brasileiro vai tramitar aqui no solo brasileiro essa questão. Só que o juiz brasileiro, você vai aplicar a norma estrangeira. Então, veja, a norma de solução do conflito vai ser uma norma estrangeira, mas a norma qualificadora, aqui aquela que falou qual que é a natureza jurídica e qual é a solução apontada pelo nosso ordenamento jurídico frente a essa relação jurídica, feita essa qualificação, a norma reguladora, ela diz, julga-se no Brasil e fala, aplica-se a solução do conflito conforme a lei estrangeira. Então, muito bem, é essa assertiva B na questão 2 também. Vou aqui anotar. Professor, Pois não. só para deixar registrado aí, a resposta eu encontrei na página 117 do PDF, e abaixo de qualificação por referência, tá? Legal, gente. Legal. Repete aí, fazendo favor, para quem às vezes não conseguiu anotar. Tá na página 117 do PDF, tá ali abaixo de qualificação por referência. O primeiro parágrafo abaixo de qualificação por referência. Obrigado, hein? Os demais que conseguirem encontrar e falar a página também, eu agradeço. Tudo bem? Vamos então para a próxima questão. Questão 3 da unidade 3, seção 3.1. A qualificação no âmbito do direito internacional privado enseja alguns conflitos. Para dirimir esses conflitos, foram criadas diversas teorias a fim de determinar qual o critério para a definição da lei qualificadora. Dentre essas teorias, destacam-se 3, que possuem grande relevo: a lex fori, a lex causae e a qualificação da referência. Bom, gente, eu posso pegar aqui para ver como que faz a leitura latina. Algum acadêmico aí sabe como que pronuncia corretamente isso daqui, gente? Confesso que não tive latim na minha faculdade. Mas sem prejuízo disso, vamos para as assertivas. Sobre essas teorias, leia as alternativas abaixo e assinale a que possui a assertiva correta. Acredito que a resposta Eu coloquei a alternativa C também. Quem que fala, por favor? Lucas Quem Torrente. que me fala? O Lucas Torrente e quem falou também é a Elisângela? Isso, minha também é a C, a 3. Os dois colocaram C? Tá. Vocês chegaram a ver alguma página, alguma coisa a respeito? Eu consegui encontrar na internet mesmo. Internet? Antes do contexto da crise, ele dá sequência à linha de raciocínio anterior. Aqui, em relação à questão número 2, estava falando sobre a norma 4, aqui a letra C da número 3, ela vai dar sequência, né? E ele traz um breve resumo. E a qualificação da lex causae significa que a lei qualificadora será o local da causa, ou seja, onde a relação foi estabelecida. Então, igual a sua explicação depois da questão número 2, foi bem claro, a resposta seria alternativa. Parabéns, muito bem. É isso mesmo, gente. Dentro dessa questão 3, a assertiva correta é sim a alternativa C, e ela acaba dizendo justamente o significado do que significa, né? A lex causae, justamente relaciona-se ao local da causa, e nós temos no nosso ordenamento jurídico, inclusive, o artigo 8º e o artigo 9º
da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, que tratam a respeito desse critério para solução, para a qualificação, na verdade, da relação jurídica a ser aplicada. A gente acabou já fazendo a leitura aí nas aulas anteriores. Então, isso na questão 3 da seção 3.1, a alternativa correta a assertiva correta é a C. Parabéns. Vamos dar continuidade, então, agora no Faça Valer a Pena da seção 3.2. Já marca aquele pontinho generoso aí, hein, Pablo? Já coloquei para vocês dois, já. Situação da parcial 2. Beleza. Continuando, então. Questão 1. O direito internacional privado presta-se a equacionar conflitos entre leis oriundos de relações, como o nome sugere, envolvendo agentes privados, mas que possuem elementos de conexão internacional. Considerando o enunciado e os seus conhecimentos sobre o que se deve resolver, qual a lei a ser aplicado ao caso de José, indique a assertiva correta. Então aqui, gente, vocês vão ter que fazer a leitura de cada uma das assertivas e dizer, conforme bem perguntado, qual vai ser a lei aplicada ao caso de José. Tá bom? Tamanho da pergunta, gente. Mas eu nem vou pular para B, vou ficar com a letra A. Tá bem completinha a resposta. Quem falou agora? Desculpa, foi o Lucas? Foi o Lucas? Exato. Tem Lucas. Deixa eu pulgar a ponta, caramba. É brincadeira, né? Os caras, quando criam uma questão dessa, daí, eles não podem colocar logo na primeira a assertiva correta. Tem que deixar. Se fosse eu que tivesse feito essa questão aqui, eu colocaria na letra E. Eu faria a pessoa ler a opção A, e ler a opção B, e ler a opção C, e chega lá na última, depois de meia hora, que ele leria e fala assim, essa daqui. As regras de conexão são... Não, por quê? Porque senão a pessoa... O que adiantou uma página, criar uma página da questão? Vocês sabem quanto tempo demora para criar uma questão dessa daqui? Meu Deus do céu, demoraria aqui umas 3 horas para fazer uma questão dessa. As regras de conexão são as normas atribuídas pelo direito internacional privado que apontam qual o direito aplicável às diversas situações jurídicas conectadas a mais de um sistema legal. É o conceito dado por Jacob e Carmen. Portanto, deve-se utilizar das regras de conexão internacional para implicar o regramento no caso concreto envolvendo José. Putz, não tem? Para achar um ponto errado nessa A aqui tá difícil, né, gente? Eles ainda citaram os mesmos do material. E muito bem. 3.1 da unidade em seção 3.2. A questão 1 correta é a alternativa A mesmo. Assertiva A, vamos para a questão 2. João da Silva é um cidadão brasileiro.
que viaja com muita frequência. Hashtag tô com inveja. Tem muitos familiares na Europa, já que descendente de imigrantes italianos e germânicos. Acontece que, em uma dessas viagens, em visita a seus parentes, infelizmente, João da Silva veio a óbito. Hashtag não estou mais com inveja. Considerando o enunciado e seus conhecimentos sobre as regras de conexão que determinarão a lei aplicável, indique qual a espécie de elemento de conexão que determinará a lei aplicável ao regramento da morte e suas consequências no caso de João. Então, nós temos alguns elementos de conexão: conexão real, conexão delitual, conexão habitual, conexão pessoal, conexão legal, apresentadas aqui como alternativas. E alguém que ainda não respondeu, por favor, gostaria de se manifestar qual é a alternativa correta dentro da questão 2 da 3.2? Interessante que eu estava fazendo as questões no portal e tem essa questão lá. Mas Algumas deixa acabam... algum outro... Obrigado. Vamos fazer a galera ganhar ponto aí também, né? Mas é isso, algumas acabam combinando mesmo. Vai no portal e também aqui no material acadêmico. Eu acho que é a letra C, professor habitual. Gente, mais alguém? Oh! Então, né, professor? Eu acho a D. Acabou sendo parabéns. Não é assim. Quem que falou agora? Elisângela. Elisângela, você já ganhou ponto, Elisângela. Quem que falou? Chega no WhatsApp aí, de vocês, no WhatsApp, você fala pra amiga assim: ô amiga, essa daqui, amiga, tal, vai lá. O que tinha falado antes, gente? Que eu não tinha ouvido. Foi você mesma, Elisângela, que tinha falado antes? Elemento de conexão pessoal. Não. Letra D. Eu parece, se não me engano, eu vi a Daiane. Ela falou... Sei, uma coisa assim, se não me engano. Vou colocar a pontuação. Participou, tem que ganhar ponto, né, gente? Vou colocar ponto pra ela aqui só pra eu... Então, na verdade... eu mesmo. Obrigada, Anne, pela participação aí. É bom a gente acabar relembrando e nesse sentido aqui, independentemente do que a gente vai levar em consideração o que prega a legislação da solução do conflito, independentemente de qual foi o elemento de conexão escolhido pelo ordenamento jurídico brasileiro, esse é o momento de a gente saber o que cada elemento de conexão significa, tá? Então vamos aqui dar uma memorizada agora. Demorando aqui para achar o nome, só um segundo. Uma vez que o problema apresentado aqui, volta. Com 2, falando do João da Silva como um cidadão brasileiro. E por estar comentando a respeito dessa questão de ser ele um cidadão brasileiro e qual vai ser a regra a ser aplicada, então, considerando o enunciado e os seus conhecimentos sobre as regras de conexão e determinação da lei aplicável, indique qual a espécie de elemento de conexão que determinará a lei aplicável ao regramento da morte e das consequências no caso de João. E o que foi colocado mesmo aqui como assertiva correta, o elemento B, e o elemento B, D de dado, desculpe, fala da conexão pessoal, sendo certo que a conexão pessoal é aquela referente às questões da personalidade, da capacidade civil, do nascimento, da morte da pessoa. Então, essa questão envolvendo morte de João acaba sendo um elemento de conexão pessoal, tá? Beleza, então, a assertiva C e vamos para a 3 agora.
E o Manuel, da padaria, carinhosamente assim conhecido como em sua redondeza. Tá muito sujo isso aqui. Ximai, piorou. Manuel da Padaria, carinhosamente assim conhecido em sua redondeza, é um caricato padeiro português, ora pois. Possui domicílio encravado no Brasil já há muitos anos. Manuel é um consolidado empresário neste ramo e atribui ao seu sucesso a constante busca de materiais advindos de sua terra natal. Enche a boca e remexe o seu bigode espesso para dizer, este é mesmo o melhor pão do Brasil. Acontece que Manuel tem uma produção enorme e para dar conta, utiliza-se da mecanização. Seu maquinário, como não poderia deixar de ser, vem de Portugal. Acontece que, celebrado um contrato de compra e venda no Brasil, deu uma máquina panificadora. O fornecedor teve problemas. Deu uma máquina panificadora. O fornecedor teve problemas e enviou uma máquina avariada, fazendo com que Manuel não conseguisse manter em dia a sua fornalha de pães. Tendo em conta a situação de Manuel da padaria e a compra do maquinário avariado importado de Portugal, é correto informar que o elemento de conexão internacional obrigacional que determinará a aplicação da lei ao caso concreto, quando Manuel buscar o Poder Judiciário, é. Aí nós temos essas opções da assertiva A, assertiva B e assertiva C. E assertiva C, D e E, tá? A máquina foi construída em Portugal, né? Deixa eu pegar aqui e dar uma relida, então. Professor, essa daí é só ir por eliminação, né? Que fica fácil também. Eu já encontrei a resposta, mas não vou responder não, que eu tô mal-humorado. Obrigado. Vamos reler aqui, gente. Meio do enunciado, professor. Da padaria e a compra... Vamos ver, vamos pegar... Acontece que, celebrado um contrato de compra e venda no Brasil de uma máquina panificadora, então essa máquina panificadora é uma máquina produzida em Portugal, só que ela foi comprada no Brasil. E aí? Aí a pergunta é essa, né? É correto afirmar que o elemento de conexão vai ser qual? A lei de introdução às normas, ela vai ditar que seria onde foi construído bem, né? Aqui a máquina, no caso, então, letra B. Vamos aguardar, você não vale, você já ganhou ponto. Com todo respeito, hein? Alguém tem alguma opinião adversa? Fazendo comentário, nós estamos com 14 participantes. Quero agradecer a todos pelo Ibope aqui, nosso patrocinador oficial, Grupo Croton. E aí, gente? Eu tenho, professor. Não, mas você também está proibido por enquanto. Vamos dar mais um minuto aí, ver se alguém responde isso aqui para a gente ir finalizando a aula, né, gente? Mais alguém poderia participar aí? Vocês que tiveram um tempo disponibilizado para responderem as questões? Se ninguém falar, Everson, aí não vai ter, Claro, com certeza vou abrir a chance de você falar. Eu só quero aí. Eu tô entre B e C, professor. Mas vamos aguardar, você também já recebeu sua pontuação. Responde aí, Everson.
Não, gente, não tem mais ninguém, não. A gente, ó, a Cleide, temos a Daniela, temos o Eduardo, temos a Elis já foi, a Ellen. Vai lá, Cleide. Letra C. Aí, ó. É isso aí. Acertou. Eu agradeço aí aos que quiseram responder, mas a correta afirmação é a letra C. As obrigações contratuais pactuadas entre Manuel e a empresa serão dirimidas pela lei do local da celebração do instrumento, conforme determina a lei de introdução às normas do direito brasileiro. E essa lei de introdução às normas do direito brasileiro que está sendo mencionada aí, gente, é do artigo 9º, tá? Vai ser a do local da celebração. Tá bom? Deixou aqui pontuação para ela, gente. Professor, deixa eu perguntar uma coisa. No caso aí, e se eles elegessem um fórum lá de Portugal? Poderia acontecer essa situação também? Olha, a sua pergunta é uma pergunta maravilhosa. É uma pergunta maravilhosa. Por quê? Porque é o seguinte, direito patrimonial, ele é um direito disponível. Quando estamos falando de uma relação negocial do direito civil, a proteção, inclusive, ela é um pouco menos abrangente do que a própria proteção de relação de consumo. E nessa circunstância aqui, nós até poderíamos dizer que poderia discutir ali o ora pois Manuel uma relação de consumo e ele poderia eventualmente perder essa alegação. E eu falo da relação de consumo porque na relação de consumo o foro de eleição, inclusive em contratos de adesão, ele acaba sendo prejudicado em muitas vezes, embora a tendência dos tribunais esteja sendo a de minorar as anulações de cláusulas com foro de eleição. O último cliente meu que teve a sentença procedente, ele teve procedente uma ação que foi protocolada e tramitou, inclusive, aqui em Tangará da Serra, sendo certo que uma das arguições nas peças de defesa das partes contrárias foi justamente que o foro competente para tramitar a ação não seria aqui em Tangará da Serra, porque o problema teria surgido em outro estado, em outro município. Só que eu aleguei que ele era um consumidor hipossuficiente, que o acesso à justiça a ele, se fosse depender de ele contratar um advogado em outro município e tomar todos os procedimentos de transporte, estaria sendo estaria sendo prejudicado o acesso à justiça dele, né? Então, voltando aqui à resposta da sua pergunta, sem a gente ficar aqui sem ficar adentrando se é uma relação de consumo ou se é uma relação civil, eu digo para você que sim, é possível a existência do foro de eleição, só que não é porque em um contrato existe um foro de eleição eleito, né, um foro de eleição fixado, que com certeza aquele foro de eleição fixado vai ser o aplicável no caso concreto. Tá? Entendi. Porque, né, existe o princípio da autonomia, mas existe o princípio da autonomia privada, vamos assim dizer, porque não é mais o que eu quero fazer e ponto. Eu tenho que querer algo que seja segundo o ordenamento jurídico, né? Segundo as regras da lei. Continuando. Vamos então para o Faça Valer a Pena do 3.3 e vamos finalizar a aula, tudo bem? A aplicação da lei estrangeira, quando indicada pela norma de direito internacional privado, é um dever do magistrado. Entretanto, essa aplicação encontra limitações, dentre as quais temos a exceção à ordem pública e a fraude à lei. Com base nos seus conhecimentos sobre a exceção à ordem pública e a fraude à lei, leia as assertivas abaixo e assinale a alternativa correta. Ok, então agora nós vamos para a análise de qual é a alternativa correta dentro da questão 1 da seção 3.1. E alguém que não se manifestou até o presente momento
gostaria de se manifestar para fins de começar a receber a pontuação da parcial 2? William, Reginaldo, Marcos Rodrigo. O José Sebastião. Não, esse já foi. José Sebastião já foi. Eduardo. Eu abri a oportunidade, né? Mas fica à vontade também, porque a gente, por mais que eu dê a oportunidade, as pontuações da parcial 2 se dar com a participação em sala de aula, gente, sem prejuízo eu também vou passar alguma outra avaliação posterior ou atividade posterior para fins de pontuação da parcial 2. Só que, eventualmente, alcançando a pontuação com a participação, essas pessoas que já tiveram a participação em sala de aula não vão precisar fazer essa outra atividade. A não ser que seja exigido que eu apenas confira 50% da pontuação, por exemplo, né? Mas não sendo exigido, sendo aberta essa oportunidade para mim, eu vou reconhecer isso, tá? Então, já que ninguém mais se manifestou, mesmo que já recebeu a pontuação, caso queira se manifestar, fique à vontade. Na minha opinião, é a letra... É a E? Letra C. Letra C? C. Tá. Então, vamos lá. A letra C diz: para que se caracterize a fraude à lei, é necessário que exista o elemento doloso. Muito bacana. Nossa, eu não comentei isso durante a aula, viu? Não comentei isso durante a aula. Mas é claro que eu tenho que querer provocar alguma coisa, escolhendo muito bem aqui. E é verdade, viu, gente? A alternativa correta é a alternativa C. E aí deve haver a intenção mesmo de causar fraude à lei. Não, fraudar uma lei de forma culposa Nossa, tem que criar uma situação estratosférica, né? Para falar em fraude de forma culposa. Merece até comentário, né, gente? Porque a responsabilidade jurisdicional do Estado, e principalmente em relação ao magistrado, vamos imaginar o magistrado na esfera civil, quando que o Estado vai poder buscar o ressarcimento de um prejuízo que teve por conta de uma atuação de um magistrado? Quando o magistrado ele agiu com dolo, quando o magistrado agiu em fraude. Mas eu pergunto, como que o magistrado age com fraude de forma culposa, gente? Para você agir com fraude de forma culposa, é complicado. Só se eu fosse falar de forma culposa, permitindo que o meu filho tome tal procedimento de forma culposa, só daqueles que já possuem uma responsabilidade direta, objetiva ali em relação a outrem, permitindo que esse outrem tome algum procedimento, mas a própria pessoa mesmo ali, e nessa questão aqui, a alternativa correta, C mesmo, parabéns, tá? E quem me respondeu, eu acabei não verificando o nome, foi quem? Foi o Marcos? Lucas e o Marcos. Então beleza, ó, o Marcos. Não tinha dado ponto pro Marcos ainda, né? Dado não, né? Quem sou eu para dar ponto para alguém? Ô, Marcos, você fez a avaliação oficial 1? Não, eu já fiz o requerimento já, papo. Pedi o requerimento já. Fica aqui, vou terminar a aula, fica aqui para eu anotar o teu nome, porque não consta seu nome aqui dentre os nomes que eu tenho de quem fez a avaliação, e então eu não encontrei seu nome aqui na lista de pontos, tá? Aí você aguarda aí para eu lançar depois, tá? E vamos dar continuidade aqui, apesar que o horário já é bem avançado, né? Vamos tentar ver se nós conseguimos terminar esse Faça Valer a Pena. Questão 2.
Estamos diante de um conflito entre leis estrangeiras decorrente de uma relação jurídica com conexão internacional. Tentando solucionar este conflito e o juiz da causa, ao aplicar a norma do direito internacional privado, o direito internacional privado do local verifica que a lei aplicável ao caso concreto é uma lei estrangeira. Ao consultar a lei estrangeira indicada, verifica que a mesma faz remissão à aplicação de lei de um terceiro país. Analise a situação narrada e assinale a alternativa correta. Quem colocou aqui a alternativa correta? Colocou qual? Coloquei letra B de bola. E quem colocou letra B de bola de forma acertada? Foi o Torrente que comentou? Quem que foi? Torrente. Parabéns, bem participativo, estou curtindo, hein, Torrente? A alternativa correta mesmo é essa B, e foi comentado mesmo aqui, porque há essa vedação no artigo 9º, caput da Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro. E por último, um contrato de compra e venda celebrado no exterior por livre e espontânea vontade por duas pessoas com capacidade civil para tanto será reputado válido no Brasil se leia as assertivas e marque a alternativa correta de acordo com o que dispõe a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Então, veja, duas pessoas com capacidade civil acabam, então, querendo fazer compras no exterior. E segundo a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, a letra C diz o seguinte: não violar a ordem pública. Então, leia assertivas e marque a assertiva correta de acordo com o que dispõe a Lei de Introdução ao Brasileiro. Não violar a ordem pública, a soberania nacional e os bons costumes. Então, para tanto, será reputado válido o negócio ser, claro, não violar a ordem pública, a soberania nacional e os bons costumes. As outras assertivas são bem engraçadas mesmo, né? A assertiva correta é essa, gente, a assertiva C. E terminamos, então, a unidade 3 e vamos passar à análise da unidade 4 até terminarmos o segundo bimestre. Beleza, gente? Eu agradeço a todos pela participação e vou encerrar a gravação. Fico aqui para perguntas, eventualmente, e para anotar o seu nome, Marcos. Por favor, aguarde, tá? Um forte abraço, gente. Boa noite, tchau.